O senhor comentou uma situação muito interessante. Falou a respeito de Deus, dos deuses, falou de pessoas fantásticas, Pitágoras, Einstein, os crânios, os grandes cérebros. Aí é que vem. Os deuses criaram o cérebro ou o cérebro criou os deuses? É óbvio que o cérebro não passa mais de uma maquininha do produto do mistério da criação, né? Imagina que ele seria capaz de tudo isso. O cérebro é muito interessante, mas o cérebro é meu escravo, eu sempre gosto de dizer, assim como o meu estômago tem que ser meu escravo, serve para isso. E são partes onde Sócrates dizia muito bem, isto é um corpo dado pelos deuses para que você possa tê-lo como morada da psique, do seu caminho cósmico. Você vem e o habita. A gente só consegue se elevar através dessa morada. Tudo que está aqui tem que estar a seu serviço. Que dirá o cérebro? Que também tem que estar a meu serviço. Eu não sou escravo dele, eu já disse, ele é que é meu escravo. Aí pode tomar conta de mim e me deixar louco, se eu deixar. Quem é esse eu? Eu não sou meu cérebro. Eu não sou meu estômago. Senão eu não diria meu cérebro, meu estômago, minha perna. Claro que isso é parte de uma entidade psíquica, espiritual, que tudo isso faz parte. Agora, eu vejo o cérebro como o grande centralizador, ele é o organizador de toda essa máquina fabulosa, né? Com seus bilhões de neurônios, ele governa trilhões de células. Fantástico isso. Mas ele não sou eu. Sim, mas o cérebro, por exemplo, quando a gente fala do Einstein, quando ele recebe uma fórmula matemática, quando a gente capta isso do universo, então não seria o cérebro que faz essa religar, não seria ele que liga, que teria mais próximo dessa ligação, não seria ele que capta o divino, o mistério, e depois distribui. Seria o grande... Pode ser ele que receba o que você quiser, mas quem organiza a mensagem sou eu. Existe algo maior. Senão, eu e o meu cérebro seremos uma e a mesma coisa. Não. Quando eu distingo, eu sei que eu tenho um órgão precioso, mas que está a meu serviço. Ou que pode me enlouquecer. Veja, a questão da loucura é muito interessante nisso, entende? Eu ouço, durante pacientes, eu trabalhei muito com psicóticos, né? Eu ouço vozes aqui, doutor. Essa coisa aqui dentro de mim. Outra pessoa. Doutor, mas não dá. Quando eu entro no shopping, me dá uma vontade, eu não saio sem estourar meu cartão, depois eu me mato de culpa. Veja só que interessante isso, né? As compulsões, do que elas vêm. Mas assim, o cérebro, ele não teria uma parte dele que é a Mônica. Essa pessoinha que está a Mônica nesse pedaço aqui, então com as coisas que cria o cristal. Outra parte é aquelas vozes que a gente ouve. Outra parte capta o mistério. Por isso que eu... E a outra parte é a Mônica que diz tudo isso. Então, ele não seria ele numa parte que não sei qual é dele, do cérebro, que tem esse religare com essas informações cósmicas e que eu deveria deixar. Então, que essa parte, e não a Mônica, pensasse ser dona do cérebro. Eu deveria esquecer, então, a Mônica nada e só captar esse algo maior. Será que você não está se reduzindo? Como assim? Eu acho que o grande maior é a Mônica. Sou eu. É claro. A Mônica é imaterial, entende? Ela consegue refletir tudo isso. Quem acabou de falar sobre o cérebro é a Mônica, não é o cérebro. É você que falou. E se você é muito mais do que teu cérebro. Senão você e o cérebro serão a mesma coisa. Ora, pipocas, entende? Por que você está atribuindo grandezas a alguém que é meramente um órgão funcional? Entende? Porque eu achei um mistério. Só que você é capaz de ver o mistério no cérebro.
não o cérebro vê mistério Sim. em você. Nos sonhos, todos os órgãos têm a sua função, que nem você disse. No estômago, meu O coração. corpo fala, né? o corpo é inteligente. Agora, sem sombra de dúvida, dentro do cérebro tem mais funções. Eu não sei o que é. Ele é mais. Ou está, talvez, com um ponto de referência, mas quem fala mesmo é o teu corpo, entende? Na hora que teu estômago tem ânsia de vômito porque viu uma cena desagradável, é o estômago que está falando. Na hora que as pernas doem porque você anda em caminhos errados, veja Édipo, né? Desviou-se do caminho, a gente usa a nossa figura de linguagem, se perdeu na sarjeta, desviou do caminho. Estamos falando da fenomenologia das pernas. Elas falam. E elas têm seu cérebro, se você quiser, você entendeu? Cada uma tem o seu próprio. Sua própria inteligência. É uma visão um pouco limitada, transformar. É o sectarismo que veio lá do Louis de Broglie, entende? Quando ele fez a localização dos cérebros. Você sabe que na Segunda Guerra descobrimos que eles são neurologistas melhor que eu disso, que a brincadeira não era bem assim. Quantas pessoas não perderam tiro aqui no lar, ou hospital, não perderam a visão, outro perdeu metade do cérebro e tudo bem, outro teve uma pequena lesão e acabou totalmente lesionado, uma coisa misteriosa esta. Uma obra-prima da literatura foi A Estrutura do Comportamento, de Merleau-Ponty, 1948, onde ele analisa exatamente todas as funções e o que aconteceu na Segunda Guerra, e o que nos abriu os olhos sobre, e que jogou por terra a localização de Louis de Broglie, dessa história, daqui parte visão, aqui não sei o que. Ela tem as suas funções, mas nós descobrimos que o cérebro é uma estrutura que funcionalmente se organiza em relação ao ambiente. Isso é único nos animais. A mielinização que acontece no primeiro ano, enfim, todas essas estruturas corticais, elas se consolidam e se finalizam fora do útero. Por isso que um ser humano, a criança, ela é muito menos evoluída no início da vida do que, por exemplo, um chimpanzé. Mas depois de certo tempo ela voa e o chimpanzé para. Então, tem uns mistérios, realmente uns mistérios a compreender nessa complexa função cerebral, como tal. Mas há mistérios maiores ainda. Por exemplo, aquele que foi capaz de estudá-lo não é o cérebro. É alguém que se dedicou a esse mistério chamado cérebro. Okay. E temos lá muito para caminhar, muito para caminhar. E para vocês, como é que o cérebro funciona? Eu vou te dizer, eu tenho uma visão, aliás, gostaria de ser o autor, mas seria apropriação indébita, mas eu consagro muito essa pesquisa que aprendi com o Merleau-Ponty, na estrutura do comportamento e na fenomenologia da percepção, né? A estrutura cerebral, para mim, é algo único que nós deveríamos reaprender em toda a ciência. Ele é uma estrutura multifuncional, ele funciona, inclusive aprendemos muito isso na epilepsia, né? Quando ela não é localizada, quando ela é de toda uma rede. É o fantástico de uma rede interrelacional que nas suas sinapses produz compreensões incríveis, produz ligações fantásticas. Não é aquilo que a nossa visão separatista e detalhista, mecanicista, eu diria, não. Esse pedaço faz aquilo, esse pedaço faz aquilo, faz o outro. Não, é uma estrutura global, muito mais gestáltica, para usar uma terminologia alemã disso, né? Ele faz fechamentos e compreensões notáveis, provavelmente e parcialmente localizados, mas ele é global. Agora, hoje não sabemos, vocês podem falar muito mais do que eu, de que ele se regenera, uma coisa fantástica isso. A gente acreditava há décadas atrás de que as células neuronais não se reproduzem, nós sabemos que sim. E temos outras coisas que nos espantam a respeito dele. Tem muita coisa ainda para... Eu não tenho um conhecimento científico, mas vou dar uma das coisas que a gente fica estudando, pensando, né? Eu acho fantástico. E tudo isso, concordo com tudo isso que o Victor disse, principalmente que cada órgão tem a sua inteligência.
Mas para mim tem uma mágica, tem um mistério no cérebro. Eu acho que é ele, quanto órgão, que me permite... Não sei quanto órgão aqui só físico. Eu acho que ele tem... Como tem a inteligência do coração e eu não consigo percebê-la, como tem a inteligência do estômago, eu não consigo ver através das imagens, mas ela existe. Eu acho que a inteligência do cérebro é que me permite transitar por diferentes universos, diferentes estágios do universo. Ele, no sonho, é ele que me leva, e quando eu estou lá com meus órgãos descansando, ele é que me leva para esse outro universo. Eu acho que ele é que traz, que esclarece o intuitivo. Né? Você está materializando muito, desculpe interromper, mas quem está fazendo isso é o Deus Morfeu, o Deus do sonho e do imaginário. É ele que intervém em você. Mas intervém através de qual órgão? Não importa, ele intervém em toda você, tá? Então, se não fosse assim, você não podia ser sonâmbula. Se não fosse assim, você não podia se mexer durante de noite, o sono, tá? E tantas outras atitudes, falar, gesticular e assim por diante. A gente não pode escamotear algo que esta vã ciência insiste. Existe a intervenção do sobrenatural. Existe. Há uma intervenção, e para mim, e ele vem no todo, não vem específico de uma... Exatamente, ele vem no todo, tá? E muita gente ainda confunde Morfeu, vou candidato Morfeu, vou dormir. É outra estupidez, porque morfosis, forma, latinos tem problemas léxicos, né? Trocam um M pelo F. Daí vem metamorfose. Morfés é aquele que dá forma. É uma divindade que dá forma e dá o caminho em direção. Você quer ver o Deus Morfeu? Por que a evolução caminha do simples ao complexo? Por que a evolução, se você vê a estrutura neuronal, aliás, para os idiotas, uma ótima notícia. Há 650 milhões de anos, a medusa habita o planeta Terra e ela não tem cérebro, ela é descerebrada. Uma ótima notícia para os imbecis. Tá? Eles têm chance, né? Eles têm chance. Eles têm chance. Mas, se você estuda a história desde os trilobitas e tal, você vê que há uma formação de uma estrutura central, que seria a nossa medula. Aos poucos, uma camada vem e forma o primórdio cerebral. Depois, uma outra camada, são as estruturas mesencefálicas, endocefálicas, inencefálicas, depois vem as telencefálicas e, finalmente, a parte cortical. Você conhece melhor que ninguém isso. Ora, por que se dá esse caminho? Que busca da forma é essa? A forma não é aparência. A forma é a essência da existência. Esse conceito de forma arcaico, não o moderno, de forma é tudo será bonitinho, não dá, entende? Então, aqui está um mistério, entender o caminho mórfico da evolução. Por que esse caminho, hein? Quem é o engraçadinho que determinou as regras? Por que serve isto? Entende? Esse elemento cósmico. E vamos mais além, entende? Este caminho da lucidez cerebral, que se chama, né? Ele está presente não só nas formas vivas, ele está presente na própria Gaia, na própria Terra, no próprio cósmico dos planetas. Os planetas, olha que coisa fantástica, a astronomia hoje te ensina que as galáxias respiram. Elas têm sístole e diástole. Olha só, elas se expandem e se contraem, se expandem e se contraem, como nós respiramos também. Que forma é esta? Hoje, a própria astronomia diz, não é só os seres vivos que nascem, crescem, evolvem e morrem. As galáxias nascem, crescem, evolvem e morrem. Existem átomos jovens, Urano 235, e átomos velhos, hidrogênio. São leves, eles são safados, todo jovem é safado, né? E instável. E o velho é pesado, é difícil. Que tal a gente pensar sobre essas formas cósmicas, das quais o cérebro também segue as mesmas leis?